Estes, mas mais à frente, estes, se calhar, propriamente de Rui Leão Martinho, estes números, como se apresentam aqui para este ano e para 2012, vai ser difícil invertê-los, não? Estamos a falar os de Portugal. Sim, exatamente. Pronto, eu gostava de dizer que este relatório do FMI que foi ontem apresentado, aliás, acho que é esse o motivo próximo de estarmos aqui hoje, reflete tudo aquilo que o anterior já trazia. E, portanto, não há novidades. Há, sim, um acautelar naquilo que o relatório diz do problema e do perigo que pode ser o petróleo e, portanto, toda aquela instabilidade que se vive na zona dos países que produzem petróleo, que têm petróleo como recurso natural, pode trazer problemas para o resto do mundo, embora para esses países possa trazer até algum crescimento devido a isso, mas há, portanto, essa cautela posta no relatório e há também o reconhecimento de que, embora o crescimento seja bom, veja que a nível mundial estamos a falar de 4,4, mas apesar do crescimento ser bom, o número de desempregados no mundo não é menor do que era e, pelo contrário, há um número relativamente grande, espalhado por todos os continentes, de milhões de desempregados que a economia, mesmo com este crescimento, não consegue voltar a absorver e voltar a fazer reentrar em mercado de trabalho. Em Portugal, onde estamos, a situação já era conhecida. Eu acho que todos nós tínhamos a consciência de que isto era assim e de que estávamos a caminhar neste sentido. Penso que é positivo ter havido o reconhecimento de que, afinal, vai ser necessário albergar, digamos que Portugal, dentro das ajudas externas que nos são devidas. Porquê? Porque nós fazemos parte do FMI, porque nós fazemos parte da União Europeia, porque isto é um instrumento de política económica que está à disposição de países e que nós vamos utilizar. Mas não havia necessidade de chegar lá, não é? Eu acho que havia, se calhar, necessidade de já ter chegado antes, mas eu agora já não vou discutir então esta questão. Ou então nunca ter sido preciso, mas também podia ser. Isso era o ideal, esse era o porque ideal. nós, após a entrada na União Europeia, devíamos ter orientado a nossa economia neste sentido, que era: vamos viver com o que temos, vamos viver com o que produzimos, vamos tentar produzir mais, criar mais riqueza, mas vamos viver com o nosso espaço completamente satisfeito. Ou seja, mas não está na gênese do ser humano. Está na gênese do ser humano, não está talvez na gênese do ser português, porque nós estamos um pouco habituados a isto. Veja a história toda, desde o tempo dos reis, em que sempre esgotamos aqueles filões que vamos tendo, o ouro, a prata, as especiarias, e depois não conseguimos senão endividar-nos. Nelson, está bem. Isto não é muito diferente do que se passou noutros momentos da história. Com este nível de desemprego, parece ser um bocadinho consensual aqui esta mesa, que será talvez o fator mais preocupante. Como é que, do ponto de vista económico, se dá a volta a esta situação? Grande parte destas pessoas, até pela sua idade, não podem ser reinseridas no mercado de trabalho, e até pelo tipo de profissão que tinham ou não tinham, a formação, enfim, um conjunto de fatores. Sim. Bom, isso é de facto um grande problema. Aliás, um dos responsáveis agora do FMI, o professor Olivier Blanchard, até tem alguma teoria económica sobre o assunto. Ele defende que, em muitas circunstâncias, o desemprego está sujeito a um fenómeno que ele chamou de histerese. Isto é, quando o desemprego se cria, quando o desemprego aumenta em resultado de uma recessão, depois, quando a economia recupera, muitas vezes os níveis de desemprego não voltam àquilo que eram anteriormente. E não voltam àquilo que eram anteriormente precisamente devido a isso que estava falando, porque as pessoas, uma vez perdido o emprego, muitas vezes perdem também em capital humano. O capital humano também se deprecia, não é? As suas capacidades, o seu reconhecimento no mercado de trabalho, até a sua autoestima. E, portanto, o desemprego, o melhor é mesmo que ele não comece, porque quando começa é muitas vezes difícil de o reduzir. E nós já estamos a começar com ele e estamos com ele em níveis particularmente preocupantes. E, portanto, são circunstâncias... Qual é o nível, não sei se isso é mensurável, qual é o nível, mais ou menos, num período económico mesmo difícil em Portugal, quais foram os níveis mais elevados a que chegámos? Assim, de cor, eu tenho a ideia que o desemprego chegou ali a perto dos 10% nas piores circunstâncias. E depois também não há indicação de quanto é... Diga. Mas em Portugal, o desemprego até... nós tínhamos um pouco a ideia que o desemprego em Portugal até era uma variável razoavelmente flexível, isto é, na sequência das retomas em Portugal e a seguir às anteriores recessões, o desemprego em Portugal diminuía e voltava de forma, apesar de tudo, relativamente rápida por comparação com outros países, a valores mais baixos. Mas as circunstâncias agora são completamente outras, como, aliás, o próprio relatório do FMI
e descreve numa caixa que eles têm sobre o caso não só português, mas sobre a periferia da zona do euro e uma comparação que fazem com outros pequenos países da Europa. Nós no contexto da zona do euro, nós não temos aquilo que o FMI, aliás, preconizou e que foi utilizado em Portugal, que é de facto a desvalorização. E, portanto, estes que países... nos ajudou na outra entrada. Sim. E, portanto... Já há 30 anos. Nós, neste momento, temos de proceder a um fenómeno que é descrito no relatório do Fundo Monetário Internacional e nos papers de membros do FMI como um processo de desvalorização ou depreciação interna. Isto é, são os nossos custos que têm de se reduzir por comparação aos dos nossos concorrentes e, portanto, para reganhar alguma competitividade. Esse processo que pode ser politicamente induzido naturalmente e acelerado é um processo que é lento e que é doloroso. Esse é o único caminho para já que se vislumbre. Ou seja, por isso... Eu acho que isto é o único destino, mas eu não acredito nunca que haja um único caminho para chegar aos destinos, não é? Portanto, é o único destino. É o destino necessário. Eu ia só dizer que a questão do desemprego é importante e é realmente dramática sob o ponto de vista humano. Mas eu acho que qualquer país, e Portugal é a prova disso, para nós podermos realmente lutar contra o desemprego, criar mais empregos, o que temos que criar é condições para que haja exatamente empregos, para que haja concorrência e para que haja possibilidade de haver flexibilidade, não só das ofertas de emprego, mas daqueles que procuram emprego, para, exatamente como em economias mais avançadas e economias mais desenvolvidas, existe e que o problema do desemprego é relativamente quase que vulgarizado e tratado como uma das componentes, porque nunca há pleno emprego, obviamente, digamos assim, com o qual tem que se viver. Portanto, há que criar condições para combater o desemprego. Por isso é Mas em relação a esse ponto, há um aspecto que eu toquei há pouco, tem um problema da taxa de juros que tem a ver com o investimento, mas há outro também que nós não devemos pôr de parte, que tem a ver com o problema da fiscalidade. Portanto, eu não posso cativar e incentivar alguém para vir investir neste país, não é? Quando nunca se sabe quais são as regras fiscais. Hoje é uma coisa e Mas tem que ser um quadro estável, tem que ser um quadro estável, que não tem sido, normalmente. Não tem sido. Só Portanto, eu não consigo. Só por exceção. Não é? Não se consegue cativar ninguém, nenhum investidor, para se vir instalar aqui, sem saber qual é o quadro fiscal em que vive. Não é? A questão do empreendedorismo aqui encaixa perfeitamente. Relativamente a essa proposta que pode estar em vias de avançar do FMI, o que é que implicaria concretamente, no seu entender? Ou o que é que espera que implique, Eu pelo espero, menos? muito sinceramente, que sejam injetados na economia portuguesa os 1,6 mil milhões de euros que necessitam para a área do capital de risco, para dotar as empresas, nomeadamente inovadoras e aquelas que têm capacidade de avançar mais fortemente para os mercados internacionais, o poderem fazer. Isso era parte daquela tranche inicial de cerca de 15 mil milhões? Pois Era eu assim que funcionaria? eu não sei porque não houve mais detalhes. Na Grécia e na Irlanda... Não se falou nisso, não se falou, e por isso eu vejo com muito bons olhos, eu vejo com muita expectativa, porque precisamente a única possibilidade que eu vejo de nós sairmos deste processo não é tanto pela fiscalidade, que é importantíssima, não é tanto por os custos de contexto, mas é mais pela introdução da inovação nas nossas empresas, na nossa administração pública. Comparando mas a redução de custos é inevitável também. Mas pela inovação. Mas agora, eu gostava muito de... Francisco, como é que se investe em inovação? Não, mas deixa-me ir só... Se não houver Sim, mas deixa-me só... enquadramento fiscal. Tá bem, mas eu gostava de só concretizar a minha ideia. ideia. Eu não estou a dizer que essas vertentes não são importantes, aliás, tenho batido muito por isso na questão, por exemplo, dos business angels, que no Reino Unido criaram 16 mil startups, onde os investidores privados investiram 8,1 mil milhões de euros, onde, por exemplo, ainda agora, a semana passada, ou há 2 semanas atrás, o governo inglês aumentou a dedução dos business angels do ponto de vista fiscal de 20% para 30% e a possibilidade de investir até 1,4 milhões de euros. Portanto, eu concordo com isso. Só que aqui o que eu vejo é mais do que isso. Eu tenho pensado um pouco sobre esta realidade e agora, inclusivamente, não há nenhum país que não esteja a adotar um modelo israelita, inclusivamente muito baseado num livro que está a marcar a diferença, de Startup Nation,
agora a Startup Partnership América, de onde eu estive a semana passada, a Startup Britain, e o que é que vamos ver? Israel, só por curiosidade, e é isso que eu acredito, Israel que cresceu nos últimos 60 anos 50 vezes. E porquê? Não vamos falar que é por causa da questão da indústria da guerra, etc., os judeus, as ligações dos Estados Unidos, isso tudo é muito importante. Mas mais importante é a quantidade de capital de risco que tem estado naquele país. Só para termos uma ideia de grandeza de valores, em Israel, o número de investimento em capital de risco foi 2 vezes superior aos investimentos nos Estados Unidos, foi 30 vezes superior à Europa e foi 80 vezes superior à China. Francisco, Banha, mas isso é possível se de facto não houver segurança de que aplicando ali o dinheiro, que as regras são, Alda, não se alteram ao longo de todo o processo? Neste momento, nós vivemos numa era do conhecimento e a vantagem faz através das indústrias criativas. Apesar das crises, de crise financeira de 2008, a única indústria que não diminuiu foi as indústrias criativas. E os investimentos e os investidores, independentemente das crises, temos todos que evoluir anualmente. E, portanto, a única forma de se fazer essa evolução é através da inovação, através da junção do conhecimento científico, que existe em Portugal. Muito conhecimento científico em Portugal, mas tem muito a ver com... As que dizem que está a sair lá para fora, não é? Sim, mas não pode sair cá para fora, porque nós, repare, se nós conseguimos fazer... Não podemos é continuar, Alda. Isto é importante as pessoas terem noção. Não podemos é, por exemplo, na Europa, os investimentos em capital de risco no ano de 2007, em 2010, aumentaram 46%. Sabe como é que aconteceu em Portugal? Diminuiu 42%. Nos Estados Unidos aumentaram 19%. Em Portugal diminuíram 42%. E isto é que não pode ser quando nós sabemos que é crítica essa situação. E, portanto, eu acredito que esse plano para o empreendedorismo e para a inovação... Ou seja, nessa matéria, a nível o FMI podia dar o apoio a nível do empreendedorismo. Eu acredito que, por uma vez que foi uma das 3 condições, que venham a ser colocadas condições para que, efetivamente, o governo, quem tiver que ser, que implemente, efetivamente, medidas que vão nesse sentido. Muito bem, vamos para um curto intervalo, voltamos já. Estamos a falar das previsões do Fundo Monetário Internacional para a economia portuguesa e para o mundo em geral este ano e no próximo. Voltamos já, volte connosco.